Olá pessoal, eu me chamo Tatiane Nascimento e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado com mulheres e vulnerabilidade que possuem intromissão familiar por dependência financeira. E hoje eu trouxe uma pessoa querida, maravilhosa, que eu consegui a agenda, graças a Deus, e tem muito mais propriedade que eu do assunto e vai compartilhar muita coisa e muita orientação conosco hoje, a doutora Rosana. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada. E eu quero que a senhora se apresente, fale um pouquinho quem é a doutora, como que surgiu tudo isso e quais são os seus trabalhos aqui na cidade, né, e em toda a grande São Paulo aí, eu sei que vai palestrar fora também em outros estados. Sim. Bom, meu nome é Rosana Pierusetti, eu sou advogada já há mais de 40 anos e trabalho com essa questão da violência contra a mulher há quase 30 anos. Antes da Lei Maria da Penha, eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre os nossos trabalhos e espero atender às suas expectativas. Nossa, não tenho dúvida, doutora. Bom, e hoje você cuida de alguns equipamentos aqui na cidade, né, e não só nessa cidade, mas em outras. Sim. Quais são esses equipamentos, doutora? Então, depois eu vou contar por que surgiu isso, né? São acolhimentos sigilosos para mulheres em situação de violência com risco de morte. É aquela necessidade mesmo de quando você atende uma mulher que não pode ficar na casa de familiares, nem de amigos ou amigas, porque o agressor ele está nesse círculo de amizade de família. Então, se a tendência dele realmente é tão violenta a ponto de querer tirar a vida da companheira, a gente precisa tirar, infelizmente, ela de circulação. E aí, isso já está nas leis, né, do SUAS, né, que é o Serviço Único de Assistência Social. Já existem esses acolhimentos sigilosos. Infelizmente, de um tempo para cá é que começou a serem implantados mais, mas eram pouquíssimos no Brasil, né? E os movimentos de mulheres que são extremamente importantes para essas políticas começaram a lutar por esses acolhimentos sigilosos. E aí aqui em Mogi, em 2007 a 2009, no Conselho da Mulher começou-se a discutir por quê? Porque começaram a ter muitas mortes de mulheres, né? Em Mogi das Cruzes, a gente fala só de Mogi, mas é o cenário nacional. Nacional, sim. E aí o Conselho da Mulher lutou por esse acolhimento. Lógico que nós tínhamos na época um prefeito que era mais sensível a essa causa e aí se implantou o acolhimento. A princípio ele começou a ser executado por uma outra instituição e nós do Conselho da Mulher, como tínhamos advogadas no Conselho da Mulher e outras mulheres aí da sociedade civil, a gente fiscalizava isso. Mas, a partir de 2012, a instituição que eu presido hoje, que é a Recomeçar, né, que a gente também vai falar um pouquinho da Recomeçar, passou a executar, né? Tiveram alguns problemas com essa instituição, e aí eles falaram, não, mas vocês detêm esse conhecimento, né? Vocês já fazem esse atendimento há um bom tempo, lá dentro da Ordem dos Advogados, na Comissão da Mulher Advogada, e agora como instituição, então ninguém melhor do que vocês para assumir uma competência, né? O acolhimento. E a partir de 2012 a gente assumiu esse acolhimento, na época não teve licitação, porque era um serviço de emergência. Depois, nós participamos de uma licitação em Jacareí, porque o pessoal de Jacareí veio conhecer o acolhimento aqui. Eles ficaram encantados com a forma como é executado esse trabalho, porque realmente a gente procura excelência no trabalho. E a gente também ganhou a licitação, então hoje a gente tem um acolhimento na cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba. E recentemente a gente participou de uma outra licitação para atender o Alto Tietê. Na verdade, o Condemate, que é o consórcio dos municípios, eu acredito que hoje está com as 16 cidades, mais ou menos. Mas para esse acolhimento, são 5 cidades, né? Poá, Itaquá, Ferraz, Guararema e Mogi das Cruzes. Nossa, a gente atende nesse acolhimento. Então, a Recomeçar, hoje é uma instituição que se capacita diariamente para cada dia fazer um serviço melhor em prol dessas mulheres que correm risco de vida. Risco de vida. Desde acolher naquele momento mais difícil para a mulher, né,
até depois de estar dentro do acolhimento, tudo, né? Tentar fazer uma capacitação para o trabalho, encaminhar para um trabalho, como várias que a gente já conseguiu, o atendimento para as crianças, atendimento psicológico, psiquiátrico, atendimentos de saúde, porque essas mulheres em situação de violência acabam se abandonando, questão da saúde, os exames preventivos. Então ela entra dentro do acolhimento e faz tudo isso, a gente faz. Então por isso que eu falo ela que volta a viver, né? Na verdade, lá dentro ainda elas ainda estão sofrendo, né? Porque estar lá dentro, estar em isolamento social também não é bom, né? Então a gente tem todos esses atendimentos dentro do acolhimento, inclusive os processos, né? A partir do momento que elas entram, que tem o processo da medida protetiva, tem o processo principal, que é o processo crime, aí tem processo de guarda, processo de divórcio, busca e apreensão de filhos que às vezes ela acabou fugindo e os filhos ficaram. Então tudo isso é feito dentro do acolhimento. Então hoje a gente tem 3 serviços, 3 acolhimentos sigilosos, que têm a mesma forma de trabalho, os 3 acolhimentos têm. Uau! Quanta coisa, doutora. Sim. Muita coisa, e que bom que tem, né, esses equipamentos. E isso surgiu como, doutora? Você já era, quando você se formou, escolheu ali o direito, já foi para a área de mulheres? Como que foi? Não, eu fiz direito porque nunca houve na minha vida uma outra, desde 7 anos de idade, nunca houve uma pretensão de ser outra coisa. Uau! Sempre falei que eu queria ser advogada e fui para difícil, né? Porque eu paguei a minha faculdade, trabalhando, estudando. Antigamente não era tão fácil o acesso, né? Não, era mais difícil e tal, mas fiz o direito, terminei direito, fui advogar. E aí, participando dentro da Ordem dos Advogados, das comissões, participei de comissão da criança e adolescente, comissão do idoso e da mulher. Nunca deixei de participar da comissão da mulher advogada. E dentro da comissão da mulher advogada, a gente discutia muito esse tema, né? A mulher em situação de violência, ainda não tinha lei. E eu também participava da comissão de assistência judiciária, que são aquelas pessoas que não têm condição de contratar um advogado, vão até na época era na OAB, hoje é diretamente na Defensoria Pública, que tem aqui em Mogi também, é uma unidade. Então lá a gente atendia os advogados que tinham um dia, atendiam as mulheres. Então todos os relatos, eu falo assim que 80% dos relatos ali era uma série de providências que a mulher queria tomar. Era, vim resolver um problema de um terreno, é da minha casa, é guarda de filho, é divórcio, é a separação quando ela não casou, né? Ela só morou com ele, é a dissolução de sociedade. Ela falava tudo, menos tocar no assunto da violência. Quando a gente acabava o atendimento, que aí você já tinha preenchido tudo, e a gente falava assim, então que bom que a senhora está resolvendo tudo, ela acabava sempre falando, estou resolvendo, vim aqui para resolver porque ele é muito violento, me agride, já me agrediu, já fui para o hospital. E aí sempre tinha o relato da violência. 80%? 80%. Uau. Era difícil uma mulher. E a maioria dos atendimentos também eram de mulheres. Algo que a gente já viu também na Defensoria Pública. A porcentagem de atendimentos na Defensoria Pública é enorme, é de mulheres que vão procurar seus direitos e mesmo vão para a Defensoria para requerer direitos que, na verdade, o homem também poderia estar ali, mas quem vai sempre são as mulheres. Sempre ela que acaba tomando as a frente para resolver. São sábias de fato, Exato. né? Então, esse atendimento que eu fazia na ordem acabou me levando para isso, porque você atendia a maioria de mulheres, sempre tinha a questão da violência. Nós tivemos um caso grave aqui em Mogi, que foi quando realmente chamou muito a nossa atenção. Na verdade, deixou a gente muito mal emocionalmente, porque não tinha a Lei Maria da Penha. E a gente conseguiu uma medida cautelar de uma mulher que pediu socorro na OAB. A gente conseguiu uma medida cautelar de afastamento do agressor. Ele morava num dos bairros aqui de Mogi. E ele foi afastado da casa, né, liminarmente. Só que à noite ela foi usar o banheiro, e o banheiro era fora de casa. E aí ela foi quase degolada, sabe? Ele deu com um facão. E aí a gente ficou sabendo dessa notícia, e aí a gente fica aquela pergunta. Então, mas se a gente não tivesse pedido essa medida, será que ela não estaria viva hoje? Aí vem aquela culpa. Então, por quê? Porque falta política pública,
falta segurança para essa mulher que pede o afastamento de um agressor. Para que seja cumprido de fato, né? Exatamente. Então, muitas mulheres ficavam sofrendo por medo de morrer. Eu não vou sair daqui porque ele vai me matar. Onde que eu vou? Onde que eu vou pedir ajuda? Então, isso chamou muito a nossa atenção. Uau. E essa mulher morreu, né? Essa mulher morreu. Meu Deus. Infelizmente. E é algo que você veja que já tem mais de 20 anos e eu nunca vou me esquecer, né? Nunca. E aí esse grupo de advogadas fundou a ONG Recomeçar, que hoje tem esses 3 trabalhos. E eu falo que não é só a Recomeçar, o papel da Recomeçar não é só atender mulheres nos acolhimentos. Hoje a gente é uma referência para políticas públicas também, porque a gente reivindica, atendendo só mulheres, você acaba vendo quais são as necessidades, o que a gente tem. Sim, ali você sabe, e o que né? Tá faltando. O que precisa para que essas mulheres tenham dignidade, né? E a gente fala de dignidade, mas o que você falou aí, eu acho que é o fundamental, né? Para que elas vivam, né, doutora? Porque a gente está falando de questões que está colocando elas em risco de vida. Sim. Né, enfim, por várias coisas que a gente vai falar aí, mas é bem impactante esse assunto. Então eu acho que hoje a gente tem esse papel também de cobrar políticas públicas, de estar em todos os espaços, né, onde são discutidas essas políticas voltadas para a mulher, porque a gente executa um trabalho especializado mesmo, né, então sim, são todos os dias a gente acaba tendo que estar estudando, fazendo cursos, se capacitando, a lei muda, a gente tem que ir lá buscar a lei, entender. Recentemente a gente teve a lei do aluguel, né? O aluguel social, que é o aluguel... Que dá o direito da mulher receber o aluguel por quanto tempo, doutora? Então, até 6 meses. A mulher recebe. Isso tem que ser judicial? Então, não precisaria ser judicial, porque existe uma lei que prevê isso. Inclusive, a lei, ela já explica como tem que ser, o que a mulher tem que ter de documentação. Ela tem que ter um atendimento, ela tem que ter um relatório, ou de um CREAS, ou de um CRAS, ou de uma instituição que está acolhendo essa mulher. Não precisaria. Infelizmente, a gente está chegando numa situação que alguns municípios não atendem, porque assim, o município fala assim, eu não tenho dinheiro. Só que a lei também coloca que o dinheiro, de onde ele vem e quem tem que pagar. Ele vem dos benefícios eventuais, que são aqueles, quando a casa cai, aquela catástrofe, que não dá para ser previsto, coisa natural, né? Que ninguém consegue prever, é o dinheiro que vem, é o benefício eventual. Desse benefício eventual é onde vai sair também o auxílio aluguel para mulheres em situação de violência. E assim, o poder público não tem que ficar preocupado, não vai ser muita coisa, não, porque não são tantas assim as mulheres que estão correndo risco e que vão solicitar. Sim. Porque ela tem requisitos para preencher, para poder ter direito. E pensar até na questão da vida mesmo, né, essa mulher. Exato. Então, ela não pode voltar novamente para casa, para aquele território, para perto, né, porque quando tem o aluguel, ela pode escolher um outro local para ela morar. Então, quando vem uma lei dessa, a gente tem que estudar. Se a lei também ela não está completa, tem alguma coisa, a gente vai judicialmente, a gente vai questionar. Questionando judicialmente, a gente vai aprimorar essas leis naquilo que está faltando. Veja, um exemplo, é a Lei Maria da Penha. Quantas vezes a lei já mudou, quantos artigos já foram acrescentados por conta do dia a dia que a gente vê a necessidade. Exatamente. Sim. Bom, aproveitando esse gancho, doutora, eu quero te perguntar, várias mulheres nos assistindo, se eu estou passando por uma situação de violência ou conheço alguém que está passando por uma situação de violência, moro em Mogi das Cruzes ou em uma das regiões, né, que a gente está falando, porque pode ser nacionalmente, a lei vale para todos os lugares, mas específico Mogi das Cruzes, porque a gente tem o equipamento aqui, o que eu faço? O que eu devo fazer quando alguém fala que está passando por uma situação de violência, ou eu fico sabendo que tem uma vizinha que está passando por situação de violência, ou eu estou passando por uma situação de violência? Qual o primeiro passo? Bom, eu acho que é importante a gente falar o seguinte, todas as pessoas que estão vivenciando ou estão vendo uma mulher sofrer violência, ela tem que denunciar, ela pode inclusive ela mesma denunciar, nós mesmos podemos denunciar. Eu falo porque eu já fiz isso várias vezes, até de vizinhos e tal, a gente tem que fazer. Então, se eu ligar, se a polícia tem que atender. É uma omissão de socorro, Muito bom.
né? A gente está vendo que a pessoa está sofrendo, muitas vezes essa mulher não tem a força de fazer essa denúncia, e isso eu falo sempre. Quem dera que todas as mulheres tivessem a força que eu tenho, a força que você tem e que outras mulheres têm. Elas às vezes não têm isso, e a violência faz com que ela fique muito vulnerável, e o medo é tanto que ela não consegue sair desse ciclo, né? Existe a violência, depois volta, fica melhor, daqui a pouco volta novamente, e sempre vão acontecer esses episódios que todo mundo ouve, e muitas vezes a pessoa fala, mas já aconteceu várias vezes, e ela não sai, ela continua convivendo com ele, então alguém tem que denunciar. Então é importante dizer isso, o 180 hoje é um canal de denúncia, é importante isso. Eles vão falar, inclusive eles falam qual que é a rede que tem no local, porque eles têm lá toda a rede da região, você vai falar qual é a região, eles vão falar, olha, tem esse telefone da Delegacia da Mulher, tem esse telefone do acolhimento sigiloso, enfim. Isso é quando você vê a violência. Você vai chamar uma polícia militar, a violência está acontecendo nesse momento, você vai chamar o 190, que é a polícia militar. Também tem a Guarda Municipal, que tem a Patrulha Maria da Penha. Aqui na nossa região, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que eu já tenho que destacar aqui, faz um trabalho muito bom. Que bom. Eles são todos capacitados, a guarda toda, todos os GCMs, homens, mulheres, são capacitados para atender as mulheres, fazem um trabalho muito bom. Há um tempo atrás, a Recomeçar deu uma capacitação. Essa interação nossa com a Guarda Municipal foi muito importante. Nós conhecemos como funcionava a guarda e eles também nos conheceram, né? Saber como que o nosso trabalho era executado foi extremamente importante. Então tem o 180, o 190, né? Que é quando está acontecendo a violência, a patrulha também quando está acontecendo. Quando você conhece uma mulher que sofre a violência e você quer ajudar de alguma forma, conversar com ela, eu sempre falo que essa abordagem não pode ser aquela abordagem assim, não, vamos para a delegacia, porque ele vai ser preso, tem uma lei. Não, a gente tem que tentar conversar com ela, porque ela tem que querer essa ajuda. Ela tem que sentir que existe uma rede de atendimento, que ela vai ser atendimento, quais são os equipamentos que tem. Hoje, os equipamentos públicos mais conhecidos é o CREAS, onde muitas mulheres já são atendidas, elas vão lá para ter o Bolsa Família e alguns direitos, né, sociais. É ali que a gente fala que o CREAS é o CRAS, é a UBS. O CRAS. O CRAS. É, como se fosse uma saúde, né? Ele é uma UBS. Aí tem o CREAS. O CREAS já é um pronto-socorro ali, precisa de um... Gostei dessa... Isso. E aí eu falo que o acolhimento sigiloso já é uma UTI, né? Onde já se romperam todos os vínculos, ela tem que ser tirada da sociedade. Então a gente fala isso para as pessoas entenderem. Muito boa. Né? Porque a UBS é onde a pessoa vai, quando vai para marcar uma consulta, vai fazer a consulta, depois tem o pronto-socorro, o CREA já é quando os vínculos já estão rompidos, e depois o abrigamento, que é a última instância que a gente esperam-se que os abrigos estejam vazios, mas não é o que acontece hoje, né, doutora? Exatamente. Infelizmente. A gente sempre fala assim, e é uma pergunta que as pessoas fazem, às vezes até no poder público, quantas mulheres estão no abrigo? Quando a gente fala assim, só tem uma mulher, a pessoa fala assim, nossa, mas só uma. Graças só que a Deus. Uma mulher correndo risco de vida, ela está lá porque ela iria morrer. Era bom nenhuma, né? Então o acolhimento, embora ele seja com uma mulher, ele tem que estar aberto 24 horas, porque o serviço é 24 horas. Hoje, a qualquer hora, sábado e domingo, se alguém ligar, tem um telefone de plantão, acho que você já tem. Vamos colocar aqui embaixo. Isso. Tem os telefones de plantão, se eles ligarem, uma técnica irá até o local onde essa mulher está. Se a mulher estiver numa comunidade onde é perigoso, a gente aciona a polícia militar ou a guarda, eles vão junto conosco, e aí essa técnica vai conversar com essa mulher, ou já vai levar essa mulher para uma delegacia. Na delegacia vai ser feito esse primeiro atendimento, essa triagem, conversa com a mulher, explica para ela o que é o serviço, como que ele é sigiloso. Ela também tem algumas regras, por exemplo, não pode utilizar o celular.
ela já tem que desligar o celular na delegacia. Uhum. Ela não vai sair de lá, ela só vai sair em casos de emergência médica e acompanhada pelas técnicas. Uhum. Nossos carros, todos eles são filmados e não tem identificação. Muito bom. Então, toda vez que a mulher sair, nós vamos sair escoltadas. Total segurança. Porque já aconteceu da gente sair e aquelas coincidências acontecem e a gente encontrar o agressor. Então, hoje a gente não corre mais esse risco, sempre sai escoltado. Uhum. Se vai para uma audiência no fórum, se vai para um médico, se vai levar as crianças, que às vezes as crianças ficam doentes, tem que levar, vai também, uma viatura da Guarda Municipal acompanha essas idas. Enfim, a gente fala para ela a regra, porque ela também tem que aceitar. Sim. A gente não pode obrigar uma mulher a se sujeitar a essas regras que não são fáceis, porque você viver no isolamento social sem ter contato com ninguém é difícil. Sim. Os contatos são feitos com rede de apoio, que a gente fala. Rede de apoio é uma amiga, um amigo, um familiar que aceitaria acolhê-la quando ela sair do acolhimento. Então, a gente faz esses contatos, as técnicas fazem, e se for seguro, elas colocam a mulher para conversar com essa rede de apoio. Porque elas têm que conversar. Essa intermediação. Exatamente, mas é tudo feito assim de forma muito técnica. Quanto tempo em média, doutora, elas permanecem no... Isso, o SUAS prevê até 180 dias a mulher ficar no acolhimento, mas muito difícil alguém chegar a esse tempo, porque o isolamento social, depois de um tempo, ele começa a trazer problemas psicológicos até para a mulher que sofreu a violência por estar lá dentro. E hoje, igual você falou, existe um período que ela faz alguma atividade para um desenvolvimento, para que ela gere renda, tem cursos, essas coisas? Então, a Recomeçar, recentemente, em parceria com uma empresa, ganhou 150 cursos, né? Então tem vários cursos, né? Tem de recepcionista, para mexer com a internet, porque muitas, infelizmente, as mulheres em situação de violência são as mais excluídas digitalmente. Porque os agressores não deixam, né, ela ter acesso a... É um dos tipos de violência, exatamente, não deixa ela ter acesso a isso. E aí, então, ela não tem conhecimento, fica fora do mercado de trabalho e aí fica muito difícil para ela. Então, a gente tem vários cursos, a mulher faz com computadores, os notebooks dentro da instituição. Que legal. A gente recebeu, na pandemia, a gente recebeu de um advogado e do Alex Atala, que também é um cozinheiro. Eu acho que os cozinheiros gostam do são trabalho, sensitivos, né? Que bom. Doaram 10 notebooks e hoje a gente procura ter notebooks, sempre ter, para que elas possam fazer cursos online. Para ter atualizações. Inclusive, quando elas não têm o ensino fundamental, dá para fazer também online. Que legal. O ensino médio também, elas terminam lá dentro também. E esses cursos aí elas fazem. A última que nós tivemos, que está hoje trabalhando já, ela terminou o curso dentro do acolhimento. Que então, bacana. Hoje, essa vantagem de ter um trabalho especializado e poder mostrar para as empresas que a gente faz esse trabalho para que realmente tenha para ter um resultado efetivo. Porque, assim, eu vou contar para você o que eu sempre falo. Vamos fazer curso para mulher. Tricô, crochê, artesanato. Gente, com todo respeito a quem faz os artesanatos, porque tem gente que realmente vive disso. Mas não adianta você falar para uma mulher iniciar isso hoje, se hoje ela precisa colocar comida dentro de casa. Precisa ser coisas que gerem renda, né? Ela tem que gerar uma renda e não pode ser muito demorado. Lógico, se ela gosta do artesanato, primeiro ela tem que ter condições para começar alguma coisa e mas enquanto isso ela tem que ter essa renda. Né? E mulher hoje não quer só fazer crochê e tricô. Né? Muita gente vive disso, né? Existem mas outras nem todas. habilidades. E hoje, numa pesquisa que a gente fez com as próprias mulheres que a gente atende, elas falam, eu quero ser recepcionista, eu quero ser motorista, eu quero fazer um curso, né, tirar minha habilitação, porque eu quero ser motorista, eu gostaria de fazer um curso de empilhadeira,
né? Eu fiz Senai, fiz mecânica de usinagem na minha época, olha isso. Então hoje as mulheres têm mais, elas querem fazer isso e podem fazer. E desmistificar, né? Exatamente, tirar essa coisa que é só coisa de mulher. Mulher não pode ser motorista de ônibus, mulher não pode ser mecânica, mas não. ainda a gente ainda tem isso. Infelizmente, então esses cursos não são acessíveis às mulheres, porque são cursos mais caros. Então futuramente a gente precisa de patrocinadores para ter esses cursos, né, doutora? Exatamente. Mais pessoas que se juntem a essa causa, que traga esses cursos profissionalizantes, né, que ajude na empregabilidade dessas mulheres, que disponibilizem vagas de trabalho além da qualificação, né? A gente precisa da união tanto do poder público, a doutora falou, quanto do privado, porque existem empresas que têm essas oportunidades. Por que não ter, né, uma cota para as mulheres que precisam ser inseridas novamente? E isso também poderia ser uma política pública, né? Exato, sem dúvida. Coisas. E assim, com todo respeito aos homens, mas as mulheres, elas têm uma responsabilidade muito grande no trabalho. A gente fala que as mulheres, elas faltam, uma das grandes faltas no trabalho é por conta da violência, embora elas não contem no trabalho, mas muitas vezes elas faltam porque o agressor agrediu o rosto, elas não querem mostrar isso. Vergonha, né, com marcas. A roupa, né, que eles rasgam. Os ciúmes, às vezes, né? Isso, acha que está tendo um caso no trabalho, que isso é coisa né, da cabeça deles. Enfim, então, um dos motivos de muita falta é a violência. Por isso, eu acho que os empresários, as empresas têm que pensar que combater a violência é ter mais mulheres capacitadas, que elas têm essa grande responsabilidade. A mulher, ela tem muita ética também, sabe, no trabalho. Isso a nossa vivência mostra isso. Legal. Então, eu acho que os empresários senso maternal, né, de cuidar, tem mais essa questão do cuidado. De cuidar, inclusive, do seu entorno ali, né, coisa que às vezes o homem não tem tanto isso. Às vezes ele trabalha numa mesa, ele só vai fazer aquilo. A mulher não, ela tem cuidado com tudo que está no entorno dela. Então, eu acho que investir na mulher realmente é um excelente pensar em futuro investimento. E pensar em melhorar essa sociedade. Vidas, né, doutora? Muito bom, é maravilhoso escutar isso. E a gente sabe, nesse mundo corporativo existem boas pessoas que querem contribuir e às vezes não tem o tempo para fazer todo esse trabalho que vocês fazem com excelência, mas tem o recurso para fazer com que esse trabalho se propague, né? Graças a Deus, igual você falou, começou com um equipamento, hoje já tem vários. E eu vou deixar os contatos da doutora aqui embaixo também, para quem quiser contribuir com a ONG, fazer parte, não tenha dúvida que vai ser uma ótima escolha. Tatiana, eu gostaria também de falar que a equipe que trabalha, né, nesses acolhimentos, cada um desses acolhimentos tem uma equipe, né? A equipe é uma psicóloga, uma assistente social, toda a diretoria são de advogadas, então essa questão jurídica, essa orientação jurídica é o tempo inteiro, muita orientação que a mulher está lá. Depois tem as educadoras, que são mulheres também que ficam de dia e à noite com essas mulheres, né? Então são 4 educadoras. Depois nós temos o administrativo, porque a instituição ela tem que ter o acolhimento sigiloso, onde as mulheres ficam, e uma sede, que é um local onde você atende reportagem, família, oficial de justiça que vai intimar, enfim, tem que ter esses 2 lugares, porque se o abrigo é sigiloso, a gente não pode atender essas pessoas. Então a gente tem uma equipe muito grande para executar esse trabalho. Em todos os acolhimentos tem toda essa equipe técnica para dar suporte para as mulheres, fora auxiliar de serviços gerais, a cozinheira, a nutricionista. Então a gente tem realmente uma equipe completa para atender as mulheres dentro do serviço. Com muita qualificação e excelência. Muito bom escutar isso. Estão sendo muito bem tratadas, né, doutora? E na medida do possível, a gente quer propiciar para elas um momento onde elas vão poder refletir de como elas vão enfrentar o mundo lá fora depois desse episódio de violência, de ter que ficar isolada. E doutora, existem empresas que ajudam vocês, projetos, né, que vocês fazem, subsídio, como que funciona para vocês se manterem? A gente vê que é um trabalho bem árduo, mas que precisa de recurso, né? Não foi sempre assim, né? Hoje a gente vê que a gente atingiu um nível. Ainda falta muito, lógico, né? Mas hoje a gente está num trabalho regional.
Na pandemia, a gente realmente recebia telefonemas, porque a gente tem o telefone de plantão, é o WhatsApp. Porque muitas mulheres, ela não pode falar no telefone. Então, ela manda mensagem, sempre orienta, manda mensagem e apaga. Manda mensagem e apaga. Porque aí a gente vai conseguir ir orientando ela de onde ela procurar ajuda. A gente fica com o telefone dela, pede o endereço, se precisar acionar a polícia militar para ir até lá, a gente aciona. Então, nem sempre foi assim. Hoje a gente atinge mais empresas. Recentemente a gente fez um projeto com o Magazine Luiza, acho que é a segunda vez que a gente recebe um valor, né? São algumas instituições no Brasil que trabalham com mulheres que ganharam esse projeto. Que legal. E aí o que a gente faz? A gente impulsiona as mídias, porque a mídia que eu falo é a informação. Sim. Se você hoje olhar no Instagram da Recomeçar, tem muita informação. A gente procura ter informação constantemente a respeito de novas leis, né? Do que ela precisa fazer, que ela precisa denunciar. Até a identificação da violência, né, doutora? Que às vezes a pessoa está nessa situação e nem sabe que está, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem projeto com o Magazine Luiza, nós tivemos um projeto recentemente com a Caprilli, que é calçados, tênis, e aí foi muito bacana porque a Caprilli quis me presentear com um tênis. E aí elas chegaram com um tênis, que é um tênis, é maravilhoso o tênis. A caixa do tênis, eu nunca tinha visto. É uma caixa maravilhosa, você usa o tênis e a caixa. Aí elas trouxeram, aí eu ia fazer uma viagem e eu pedi que fosse branco, né? Porque tá muito na moda o tênis branco. Usa com tudo, roupa, né? Tudo, né? Com saia. E eu pedi o tênis branco e elas colocaram, o nome do tênis Caprilli, ONG Recomeçar. Ai, que legal. Tá, inclusive no Instagram da Caprilli. Bacana. Depois você dá uma procurada, quem quiser ver. A Caprilli tem coisas maravilhosas, né? E elas têm uma linha de calçados femininos que tem nome de mulheres. Que bacana. Nomes de mulheres com alguma história comprometida com ajudar a mulheres. Com o enfrentamento à violência contra a mulher. Foi muito emocionante o dia que a gente esteve juntas lá. Nós temos a Caprilli e temos algumas outras empresas também. Tem empresas, por exemplo, que nos ajudam e não quer a divulgação. Sim. Porque quer fazer mesmo esse trabalho. Fazer o bem, né, doutora? Isso, a gente tem uma conta onde a gente recebe doações, tem pessoas que doam e a gente vê que são pequenos valores, mas que estão sempre lá. Está somando com muitas pessoas, às vezes Exatamente. Um pouco junta com o outro, e aí vai estar aqui embaixo também os dados. Porque assim, a doação, eu não vou falar para vocês assim, a doação vai ser utilizada apenas para comprar coisas para mulheres. Não é só isso. Para você manter uma instituição com todos esses profissionais, não são profissionais voluntários, são profissionais pagos e tem que ser, né? São qualificados e tem que estar se qualificando o tempo todo. Eles têm que ser pagos, qualquer profissional tem que ser pago. O Brasil ainda não entende o que é ser voluntário. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu quero ser voluntária no seu trabalho porque eu estou com problemas psicológicos. Não é assim que funciona. Sim. E a pessoa às vezes é voluntária, a pessoa fala assim, olha, o dia que eu puder, eu vou até lá. Não, a gente não faz mais isso. A gente trabalhou com pessoas voluntárias e aí, por exemplo, teve uma tarde que a gente uma pessoa ia lá para fazer massagem para as mulheres. E aí o que aconteceu? Tomamos café, passamos a tarde toda esperando essa profissional. Elas numa expectativa enorme e a pessoa não apareceu. E nunca mais foi. Então hoje a gente fala que a gente tem que trabalhar realmente, nós vamos contratar uma pessoa que vai fazer isso. Bom, e aí aproveitando, doutora, tem algo que você queira compartilhar? Então, para que as mulheres entendam o quanto há necessidade de realmente denunciar a violência, em algum momento a gente entende que cada pessoa tem o seu momento, a gente tem que respeitar quando uma mulher não quer ir até esse acolhimento sigiloso por conta dessas regras. A gente tem que respeitar quando uma mulher é atendida por um serviço especializado e ela escolhe que ela quer voltar novamente esse relacionamento. A gente entende isso e a gente tem que respeitar isso porque ela pode voltar, só que ela já não volta da mesma forma
que ela era antes. Ela volta com as condições dela e ela fala, agora eu não aceito mais isso, isso e isso. E aí, se o agressor continuar dessa forma, ela já sabe que ela realmente vai encerrar com esse relacionamento, ela vai sair desse ciclo de uma forma já com conhecimento dos direitos que ela tem. Uhum. Então, eu sempre falo que a mulher, quando ela sai do acolhimento, ela entra de uma forma e ela sai de uma outra forma. Transformada, né? Constantemente a gente faz rodas de conversa, a gente assiste filmes que são filmes que falam do tema de uma forma correta, não é qualquer filme, né? De uma forma correta, e aí depois elas discutem, né, sobre isso. O que elas entenderam daquilo, onde é que elas se veem naquela situação, enfim, são várias conversas com as psicólogas, com acompanhamento, que bacana. Quando precisa fazer uma conversa, só ela e a psicóloga, a profissional está lá para atendê-la, assistente social que vai, enquanto ela está lá dentro, correr atrás de todos os direitos que ela tem, né, porque ela tem vários direitos, que é a política pública. Ela vai ser inserida no Bolsa Família, no leite, os direitos das crianças também. Quando ela sai, ela tem o direito de matricular numa outra creche. Isso tem que ser muito rápido também, ela não pode ficar esperando, porque ela precisa trabalhar. Enfim, então a instituição faz tudo isso. E mesmo que não exista a vaga, existe uma lei que diz que precisa... Não é que não existe, vai ter que ter sim. Tem que ter a vaga, ela tem o direito de uma escola. Isso é a política pública que tem que atender o seu cidadão, sua cidadã. Se a pessoa não sabe do direito, como ela vai cobrar, Muitas vezes ela cobra e aí desiste. E ela tem, hoje, por exemplo, ela pode ir diretamente, ela pode ir no Conselho Tutelar e também pode ir na própria Defensoria Pública para poder requisitar essa vaga. Muito bom, doutora. Onde ela está. E aproveitando o gancho, a gente sabe que existe a Lei Maria da Penha, que você falou, que é respaldada, a gente fez um vídeo também falando sobre a Lei Joana do Maranhão também, que a senhora conhece essa lei? Joana Maranhão, que é o assédio sexual. Durante 20 anos, né? Isso? Sim. Me corrija, né? Exatamente. Não prescreve o crime. Às vezes a pessoa acha, já aconteceu lá quando eu era criança ou quando eu era adolescente, e eu não posso denunciar. Ela pode sim Então, denunciar. por exemplo, se o pai abusou dela quando ela tinha 9 anos, ela está com 29. Eu nunca uso o termo abusou, que eu acho que quando a gente fala... muita gente usa o termo, a gente fala que é uma violência sexual, para as pessoas entenderem que realmente é algo muito grave. Então, se sofreu, ela pode sim denunciar. A gente sabe que é muito difícil, né, denunciar um pai, depois que já está na maioridade. A gente teve casos de pai, de avô, infelizmente, vizinhos, mas doutora. Se para ela, muitas vezes ela faz uma terapia e ela entende que para ela melhorar enquanto psicologicamente, né, intimamente, ela precisa fazer essa denúncia, ela pode fazer porque ela tem esse tempo de 20 anos isso para prescrever. Lei da Carolina Dickmann também, né, que fala que é digital, né, que são essas violações na internet, né, porque a gente sabe que muitos agressores, quando eles terminam, eles querem difamar, eles querem acabar com essa mulher perante a sociedade, perante seus amigos. E aí, então nós falamos Lei Maria da Penha, Lei Joana Maranhão, Carolina Dickmann, Lei do Minuto Seguinte. Sim, que são os cuidados, né, para a vítima de violência sexual. Então ela chega em qualquer local. Isso, ela tem. A gente sabe que ainda falta muito para que realmente seja mais célere esse atendimento, principalmente às vítimas de violência sexual. Isso em UBS, hospital, ela tem que ser atendida tem que ser atendida. Minuto. Recentemente, né, o presidente assinou uma lei que uma mulher que chegue vítima de violência, tanto violência doméstica como a violência sexual, ela esteja numa sala separada, num atendimento mais que ela não fique exposta, né? Porque na maioria das vezes ela chega para um atendimento mas o que aconteceu? Aliás, a gente sabe, a gente dá aquele exemplo, a pessoa está ali falando, meu nome é fulano, meu RG é fulano, todo mundo está ouvindo. Sim. Então, se ela sinalizar que é violência, ela tem que ser levada para uma outra sala para ser atendida, e aí tem que
as pessoas têm que ir até lá para atender. Se não tiver especializado, mas que pelo menos seja um atendimento diferenciado sem expor a mulher, porque senão ela acaba não falando o que tem que falar e voltando, correndo inclusive risco de vida. E aí quando você fala também dessa questão da lei, existe mais alguma lei que eu esqueci, doutora, que respalda a mulher? Olha, a gente não vai lembrar de todas, mas essas são as principais. Aqui, mas eu gostaria assim de colocar a Lei Maria da Penha como a principal. Né? Perfeito. Porque ali ela prevê todos os tipos de violência. A cada dia que passa ela tem sido aprimorada, né? A questão do agressor, antes não tinha prisão, hoje descumprimento de medida protetiva é prisão. A mulher tem que entender que ela tem uma medida protetiva, ela mora num prédio, ela tem que tirar uma cópia dessa medida protetiva e deixar na portaria. Ah, mas o meu apartamento é o 3º prédio lá para frente, não deu 500 metros, não deu, não. Você vai contar a partir da sua portaria. Se ele estiver na portaria, ele já está descumprindo a medida protetiva. Então, tem que passar para o síndico, e o síndico também é responsável, porque se for autorizada a entrada dele, o condomínio vai responder, porque já nós sabemos de vários casos que o agressor entrou e matou a mulher dentro do apartamento. Então, a mulher tem que saber que hoje, descumprimento de medida protetiva é prisão. Ela tem que, se ela não vai na delegacia, ou se ela não chama a polícia militar, no momento que ele está ali próximo, se ele estiver próximo, tem que chamar também. Sim. Procura tirar foto, se tiver testemunha, ótimo, mas é difícil testemunha, a gente sabe que isso. Então tem que chamar a polícia militar ou a Patrulha Maria da Penha, que está muito preparada para fazer esses atendimentos. É importante também, mesmo que a polícia esteja chegando ou a patrulha esteja chegando, que cheguem até você e você fale, olha, ele estava aqui, só que ele viu o carro chegando e vocês não estavam. Por quê? A patrulha e a polícia militar vai fazer um boletim de ocorrência. Eles têm o boletim deles registrando que foi chamada por aquela mulher porque o agressor estava na redondeza. Aquilo vai ficar registrado. Isso é importante porque ela pode pegar, inclusive, esse registro para numa próxima vez que ele estiver por perto, ela juntar, falar, olha, são várias vezes e ele vai acabar, né, tendo acesso a mim, as punições. Enfim, as crianças, né, que tem a questão da visita. Se tem violência hoje, não tem guarda compartilhada, não vai ter essa questão de o pai pega ou não pega. Não, enquanto tiver prevalecendo essa situação, o juiz ele não dá as visitas, porque uma das maneiras do agressor se aproximar da mulher é com relação aos filhos. Não, porque, mas não é, o agressor é só com ela, ele é um ótimo pai. Não, isso não existe, não existe. Essa fala de que o pai ele agride a mulher, mas que ele é um bom pai, não existe. Porque um agressor, um pai que agride a mãe, não é um bom pai. E na maioria das vezes, sempre é na frente das crianças, porque o agressor ele não se preocupa que as crianças estão lá. Isso reflete nas crianças, esse reflexo nas crianças é muito grave. Isso é para uma vida inteira. Se essas crianças não tiverem um tratamento para que elas superem esse momento que elas viveram de violência, vendo o pai, porque muitos agressores chamam os filhos ou falam, olha, você tem que ver a sua mãe apanhando porque ela está apanhando porque ela merece. E muitos deles, que a gente já teve relatos de mulheres no acolhimento, chamam os filhos para chutar a mãe no chão. Meu Deus. Já a mulher já no chão. Meu Deus. E falam, se você não fizer isso, você vai apanhar. Então, são gravíssimos. Então, essas crianças, a tendência é que eles naturalizem a violência durante a vida, os meninos que pratiquem a violência com suas parceiras, e a menina que tem inconscientemente relacionamento com homens que têm essa tendência a serem possessivos, a mandarem, né, a impor, né, situações para a mulher. Quantos traumas, não vai, né? cortar o cabelo desse jeito, não vai usar tal roupa, não vai usar batom, não vai em tal lugar, não vai conversar com fulano. Enfim, essas crianças acabam levando isso para a vida. Isso é muito grave, porque reflete na formação deles como cidadãos. É uma vida, né, que você influencia, que poderia ser completamente diferente. Sim. E aí, doutora, a gente falando disso, hoje, no município de Mogi das Cruzes,
falta equipamentos? Existem equipamentos que poderiam melhorar mais? O que, né? Porque igual você falou, elas vão para um abrigo sigiloso. E essas crianças, como que fica essa mulher que trabalha, essa criança que estuda? Eu não sei se poderíamos pensar em algo. Sim. Então, o Mogi das Cruzes já é um município que tem vários equipamentos de proteção à mulher, mas ainda faltam alguns serviços, né? A gente fala assim, quais são os principais? Um centro de referência para a mulher. Hoje, com quase 500 mil habitantes, Mogi já comportaria um centro de referência para a mulher. Muito bom. O centro de referência, ele vai unir vários serviços, inclusive um dia poderia ter um dia de atendimento da Defensoria Pública, como já tem em outros centros, em outros municípios, a Defensoria estaria lá naquele dia específico. Médicos também poderia ter ali algum atendimento especializado, não todos os dias, mas um dia específico, a mulher, né, soubesse que ela pode ir lá e ter dia esse atendimento. X, né? Se não tiver lá, dali ela já sai com um encaminhamento, porque muitas vezes ela fica indo em vários lugares para perguntar sobre um atendimento médico, sobre trabalho, sobre escola, creche, enfim. Ali ela vai ter centralizado vários serviços. E a gente sabe que principalmente a mulher em situação de violência, saber onde ela tem que ir diretamente. Para recorrer, né? A mulher, ajuda, quando ela foge da violência, ela pega os filhos na mão, arrastando 2, 3 filhos, perguntando para todo mundo. Dorme às vezes na rua, né? Muitos não querem se envolver, né? Exatamente. Então, falta esse centro de referência de atendimento à mulher. Também falta o que você falou. Quando a mulher vai para o acolhimento sigiloso, ela não pode sair. Os filhos ficam fora da escola, embora eles não percam esse período, porque dentro do acolhimento já é oficiada a escola, explica que eles estão em situação de violência e eles fazem todas as atividades dentro do acolhimento, eles não perdem nada. Isso nunca vai acontecer. Legal. Inclusive a escola também não vai punir a mãe por conta de que a criança não está indo na escola. Legal. Porque a escola foi oficiada. O nosso trabalho é um serviço público. Né? Então ela vai ter esse acompanhamento. Então, hoje falta o acolhimento não sigiloso, porque ela sofreu a violência, mas ela trabalha, ela precisa ir para o trabalho e precisa levar as crianças na escola. Então ela continuaria. E também para as mulheres que estão no acolhimento sigiloso, de lá elas iriam para esse não sigiloso, quando já passa aquele risco, quando já tem a medida protetiva, ou então quando ele já está preso. Para ela ter essa inserção, voltar à socialização com doses homeopáticas. Exatamente. Né? Que legal. Então, esses são serviços, assim, eu falo assim, que são para agora, que precisa. Que precisa, e a gente já tem uma condição, o município já teria uma condição de investir nisso. Já está nos planos a implantação de um acolhimento não sigiloso, já está na assistência social, né? Muito bom. A previsão de um não sigiloso, mas a gente precisa que seja implantado cobrar para que aconteça, né? Quanto aos serviços que já existem, é realmente investir mais. Por exemplo, a delegacia da mulher, falta o material humano nas delegacias da mulher. A gente vê que hoje a delegacia da mulher está sobrecarregada. A gente conversa muito, né, com a delegacia da mulher e a gente vê o quanto falta de profissionais para trabalhar lá. A gente sabe que as delegacias estão sucateadas, com falta de pessoal. Os concursos que vêm não dão conta do que precisa, né, de profissionais e tudo mais. Enfim, então eu acho que se a gente tivesse mais profissionais trabalhando dentro da delegacia da mulher para fazer os inquéritos, são as oitivas do agressor, da mulher, das testemunhas, tudo isso leva muito tempo, tem muito processo ali que na demora por conta da falta desse material humano mesmo, né? E aí prejudica o trabalho, porque a gente pode ter uma delegada hoje, a gente tem a doutora Cláudia, né, que é uma delegada assim, que eu falo que é o sonho de todas as delegacias da mulher. Referência. Uma pessoa profissional, uma pessoa que entende que está à frente de uma delegacia especializada, que realmente tem que atender e tem que seguir e fazer um inquérito bem feito. Então, é realmente uma profissional que todas nós admiramos, mas muitas vezes o trabalho dela fica prejudicado pela falta de equipe para trabalhar, de investigadores. Sim.
E aí, quando você fala isso, doutora, da questão da falta de profissionais, né, desse equipamento que seria também bacana, isso diminuiria o número de feminicídio, né? Hoje está absurdo. Isso, trabalhar na prevenção é o que tem faltado. Uhum. Eu acho que o poder público, ele tem que tomar para ele a responsabilidade de divulgar o que nós temos de trabalho em prol da mulher, da proteção da mulher. Fazer isso que nós estamos fazendo hoje. É o que nós estamos fazendo, mas ele tem que ter um alcance muito grande. Ele tem que estar falando, se não diariamente, que semanalmente a gente tenha alguma mídia nesse sentido dentro do município, porque nós temos vários equipamentos, inclusive os CRAS e os CREAS, que também têm o atendimento. Muitas vezes a porta de entrada é um CRAS, é um CREAS. A principal porta, e sem dúvida nenhuma, é a Delegacia da Mulher. As mulheres também, que eu quero deixar aqui essa informação, muitas vezes no final de semana a mulher vai para uma delegacia, a gente fala que é delegacia comum, mas é uma delegacia. E aí ela tem uma informação de que ela tem que esperar segunda-feira para ir para a Delegacia da Mulher. É erradíssimo isso. Imagina, a mulher tem que ser atendida naquela delegacia. Todas as delegacias têm total condição de atender a mulher em situação de violência, de pedir as medidas protetivas. Inclusive, isso pode ser feito no final de semana. Né? Isso vai ser analisado no final de semana. Também tem a delegacia online. É um trabalho assim que veio, né? Veio na pandemia, mas ficou e é muito eficiente. A mulher pode, aquela mulher que tem condição de entrar pela internet, tem campo lá para ela explicar o que aconteceu, lá falando que é violência doméstica. Aí tem o campo onde ela vai contar o relato, tem um outro local onde ela vai falar se ela deseja a medida protetiva. Alguém vai entrar em contato com ela tem que deixar um contato de um telefone, vai entrar em contato com ela para tirar mais algumas informações, e essa medida sai, inclusive, no final de semana mesmo. Então, são canais que a gente tem que estar divulgando. Só que assim, eu estou falando hoje aqui, alguém vai ver, muitas pessoas vão ver. Compartilha, né? Mas, gente, são uns 500 mil habitantes, e no Alto Tietê são muito mais. Né? Eu vi um dado, doutora, que falava que a violência no Brasil estava equivalente a 18 milhões de mulheres que eram agredidas por dia. Isso era equivalente a um estádio de futebol lotado. Né? Enquanto a gente está falando aqui, tem mulheres apanhando, tem mulheres, né, sendo espancadas. Então, na verdade, a gente fala muito das violências físicas, né, que é o que fica mais evidente, o que faz com que as pessoas ficam mais condoídas, é a violência física. Mas nós temos uma violência que é muito danosa para qualquer ser humano, que é a violência psicológica, que é aquele todos os dias você falar para a pessoa, você é feia, você é incapaz, se você não viver comigo, ninguém vai querer viver com você. Se você sair daqui, o que você vai fazer? Você não tem capacidade. Enfim, é algo que vai entrando no seu subconsciente. E isso tira todas as forças da mulher de fazer uma denúncia, de se empoderar, de conseguir falar, inclusive de conversar com alguém sobre a violência. Eu assisti uma série, Bom Dia, Verônica, né? Nossa, eu acho que eu não assisti, que as pessoas, como eu convivo com a violência, muito bem. Eu falo, gente, às vezes eu evito de assistir algumas coisas por conta de que eu já vivo isso todos os dias, né? É um pesadelo, né, na verdade, essa série. Mas eu assisto, Made, Made série. Também, assisti. Made é uma série que a gente passa dentro do acolhimento muito para bom. as mulheres. Ela tem a menininha. Assistem. Exato, e ela sai do acolhimento, né? Ela sai do acolhimento, depois ela volta para o acolhimento novamente, e é muito parecido com o nosso trabalho. Acontece. Que legal. Elas falam isso. Na época, a psicóloga do Made, ela chama Denise, e a nossa psicóloga também era Denise, então até isso era muito parecido. Que legal. As mulheres falam, nossa, a nossa psicóloga também. E é muito parecido com o nosso dia a dia lá, lógico, né? A gente está falando de países da Europa, né? Onde está esse acolhimento, mas muito mais desenvolvidos como o nosso. O nosso, por exemplo, ela não pode sair, porque a gente ainda não tem uma segurança tão grande assim. Sim, não tem estrutura, a gente hoje, né? por exemplo, não tem uma segurança particular. A gente conta com câmeras de monitoramento, a gente
conta com uma segurança contratada, mas que é coletiva, só ali né? dentro do acolhimento, não é pessoa, né? Não são seguranças, porque esse tipo de segurança de equipe seriam 4 equipes, porque é 24 horas, é muito caro. Seria mais ou menos o serviço que o dinheiro que a gente recebe por mês para manter o acolhimento. Então a gente não tem. Não tem a segurança que a gente gostaria de ter, né, essa segurança. E eu, por exemplo, como eu fico muito na mídia, aparece muito, as pessoas me olham, me encontram na rua e já falam, a senhora trabalha com mulheres, eu vou abastecer no posto o carro, né, o dono do posto vem, eu vi a senhora. É um risco contínuo, né, doutora? Aí o que aconteceu? Eu tenho que pagar a minha própria, eu tenho na minha casa hoje, a segurança, o monitoramento na minha casa, por minha conta, não é um serviço que paga, sou eu que pago. Mas se fosse também seria justo, né? Mas sou eu que pago e também eu tenho um botão do pânico, então se eu tiver alguma situação perigosa, eu aciono o botão do pânico. Tem um outro também que eu aciono, por exemplo, se eu vou sair de um local de madrugada, que acontece muito, e eu vou fazer um trajeto até a minha casa, eu aperto esse botão, para todo mundo ficar em alerta. Ele vai me seguir, ele vai dar um tempo para eu chegar em casa. Se eu não chegar, ele não tiver, eu não acionar novamente que está tudo bem, aí ele já vai acionar a polícia. Uma questão de segurança individual. Então eu tenho que fazer isso porque eu acabo ficando muito em evidência. Mas isso é verdade, né? Eu faço a pesquisa há 2 anos, nós estamos em 2024, 2022, comecei com, né, ainda é uma gotinha no meio desse oceano todo. Eu moro num lugar que é condomínio, tem a portaria, uma mulher apertou a campainha da minha casa e falou, você que defende as mulheres. Aí eu falei, nossa, né, então passou a portaria, ninguém avisou e tudo mais, tava lá, e aí, né, indiquei 180 e ela tava sofrendo uma violência do trabalho, que você também falou que existe, né, que é um dos tipos de violência. Como que caracteriza isso, doutora, essa violência que acontece no trabalho? Então, a violência no trabalho é a violência, é assédio moral. Né, aquela mulher que, de alguma forma ali, ela sofre um assédio por conta de uma hierarquia que existe, né? A pessoa se acha no direito de humilhar aquele seu subordinado, ou inclusive, às vezes, quando é mulher, a violência sexual, às vezes, vem acompanhada da violência moral. Que tipo de frase que geralmente eles usam para caracterizar? Por exemplo, você tem que fazer o que eu mando, da forma que eu quero, aqui você não tem que opinar por nada. Quando é mulher, tem homens que falam, você não precisa pensar, você é mulher, você só tem que executar, você não precisa pensar. Meu Deus, né? E aí, isso é uma violência. Isso, se você não fizer, quando é violência sexual, por exemplo, que eu já vi, né? Muita violência. Já escutei também. Né, assédio moral no trabalho aqui, do cara falar, olha, se você for mandado embora daqui, se eu te mandar embora, eu vou dar um jeito de você não ser empregada em local nenhum mais aqui, você vai ter que ir para longe daqui. E aí a mulher fica com muito medo e acaba, às vezes, se submetendo a esse tipo de assédio. Então existe o assédio moral, que é a humilhação. Por exemplo, até o fato de falar assim, olha, vou colocar você numa mesa aqui, você não precisa fazer mais nada. É um assédio moral, porque é uma humilhação. Ele fala, não, você fica aí, você vai receber, mas você não vai fazer nada. Ninguém quer ficar numa situação dessa. Você está lá para trabalhar, para colaborar. Existem várias formas de assédio moral e isso prejudica muito mesmo, psicologicamente, a trabalhadora, o trabalhador. Muito bom isso, porque no Bom Dia Verônica ele aparece, né, os estágios de violência. Então, a moral, a sexual, a patrimonial, psicológica, né, entre outras aí que diversas, hoje tem a questão, né, da internet também. Sim, e a violência sexual, as mulheres, a gente pergunta, né, ela sofreu a física, ela fala que ela sofreu, psicológica, ela fala que ela sofreu, e a gente fala, violência sexual, você sofreu? Ela fala não. E aí a gente fala, então eu vou mudar a pergunta para você. Alguma vez você teve relação com o seu companheiro, seu ex-marido, sem querer, sem ter vontade, sem permitir? Sim.
muitas vezes. Então, às vezes, ela não consegue identificar a violência sexual que ela também sofreu. Você vê a falta do conhecimento do que é. Exato. A gente falar mais sobre e isso, achar né? que não existe violência sexual entre relacionamento em companheiros ou marido e mulher. Existe sim. Eu estava com uma amiga há alguns dias atrás, eu ia falar ontem, mas há uns 2 dias atrás, e ela falou que ela estava num relacionamento onde essa pessoa tinha um diagnóstico de narcisista. Depois já vou aproveitar o gancho, e ela falou que às vezes eles iam ter relações sexuais e ela sentia que era algo punitivo porque ela não fez algo que ele pediu. Exato. E quando não ainda, eu escutei uma outra senhora que ela falou que há 30 anos ela era casada, fazia sexo com o marido sem sentir prazer e sentia dor. Só que ela tinha medo de falar para ele por N coisas que já tinha passado. E aí você fala, meu Deus, e ainda se submetia porque ela entendeu, teve uma crença que casamento é para a vida inteira. Eu acredito que o casamento deve sim ser pela vida inteira. Ninguém casa para separar. Porém, o primeiro que ela tem que entender é o amor próprio, né? Sim, que ela já violou ali muitas coisas, muitos princípios, né? E a gente é a favor da vida. Então, entender tudo isso, até tive um caso de uma mulher também, que estava casada há mais de 50 anos, e o senhor colocou, você deve conhecer muitos mais casos, mas cada dia eu fico mais surpreendida, ligou todas as bocas do fogão, ia pôr fogo na casa, e aí ela acordou, teve aquela, né, correu com as crianças e tudo mais, e aí ele falou, eu vou te matar, e ameaçou e tudo mais, e ela continuou casada com ele, e ele batia, espancava, porque ela entendeu que casamento é para a vida toda e ela não podia separar, uma crença, então, né, que fazia isso. Uma das coisas que impede a mulher de sair do ciclo de violência, a gente fala que se a gente for falar todos os motivos que fazem uma mulher continuar nesse ciclo de violência, a gente ficaria o dia todo aqui. Mas as principais que a gente fala é a religião. Infelizmente, eu falo religião toda, gente. Não estou falando, não é porque é católico, porque não é XY. Evangelho, não. A religião em si que fala, né? E eu falo isso quando eu vou fazer as minhas palestras. Não é o pastor e não é o padre que está lá levando soco na cara, dormindo. Porque às vezes a mulher está dormindo, ele chega e dá soco. Meu Deus. Ela dormindo, ela acorda com aquilo ali. Então, não é ele que está passando por isso. Como que ele pode falar, não, irmã, não, mulher, não faça isso, não separe, traga ele para nós, que a gente vai curar. Não existe cura, gente. Isso é machismo, isso é cultural. Eu ia até te perguntar, como que a gente identifica quais são... a Ana Beatriz, uma psicóloga que eu sigo, e eu li um livro delas de Mentes Perigosas, que fala do escorpião, né, essa questão da essência. E aí tem um pastor, o Anderson Silva, que também ele tem um trabalho em Brasília maravilhoso com mulheres, e aonde ele recolhe essas mulheres, manda para um abrigo, doutora, vale muito a pena ver o trabalho dele. Lá em Marajó, o padre também fez junto com outro pastor. Ótimos trabalhos. Existe, mas existe aqueles que dizem, né, de uma forma errônica, que seria essa palavra, eu acho, e que essa mulher tá lá apanhando e ela precisa ser salva. Então, assim, não é oração, é ação, é tirar. Não. É tirar, é salvar. Trabalho técnico mesmo, de entender que isso vai continuar, que a gente fala que a Lei Maria da Penha, eu falei para você, ela é tão completa que, inclusive, ela prevê grupos reflexivos com homens agressores, que é um trabalho profissional. Homens que participam desses grupos, que já existem vários, e agora o José, que é um trabalho maravilhoso, não sei se já leu sobre ele. Já. Eles fazem esses grupos. Os homens que participam dos grupos, 80% não voltam a agredir mulheres, e inclusive eles passam as informações para outros homens. Então é um trabalho muito importante, mas que também é uma política pública. E o poder público tem que ter isso aí. Né, é uma coisa que em Mogi não tem. Não tem, e agora tem José? Também. A gente também é um serviço que poderia ser feito que aqui. Precisamos e que o poder público poderia tomar para ele isso, uma execução poderia até ser uma OSC, mas que tivesse aqui. Então, assim, agressor, ele não tem perfil de agressor. A pessoa fala, qual é o perfil? Como é, né? Qual a característica? Não. Quem vê o perfil do agressor é a mulher dentro de casa, é a mulher na convivência. Que conhece. Porque a maioria dos agressores, perante a sociedade,
eles são ótimos amigos, sabe? Ótimos parceiros de futebol, de Paga conversa, conta, paga tudo. conta, O mais ajuda. legal no churrasco. Nós tivemos uma mulher acolhida, uma violência gravíssima contra ela e contra os filhos, que ele tinha ganhado aqui em Mogi das Cruzes, 3 vezes como o melhor funcionário da empresa. Olha que legal. Sabe, põe a foto lá, melhor funcionário do mês. Então ele tinha ganhado por 3 vezes e era extremamente violento a ponto de que todos tinham que dormir no chão. E se os vizinhos doavam o colchão, ele queimava tudo. Então ele punia a família inteira todos os dias quando ele chegava em casa. Então não existe perfil. Quem vai saber o perfil, quem sabe, é a mulher que é vítima desse agressor. E nós estamos aqui para ajudar mulheres, né? Essa fatia do bolo. E às vezes acontece também de mulheres, né? A gente falou de homens e tudo mais, mas essa questão do gênero também não é tão significativo. É maior, pelo que eu vi na pesquisa, 80% dos agressores são homens. 20% às vezes são mulheres ou outro tipo, né? É isso mesmo, doutora? Então, às vezes acontece uma violência de mulher. Contra a mulher que não é, por exemplo, a lei, eu tenho que falar sempre da Lei Maria da Penha, porque a lei prevê no âmbito familiar, tem uma mulher que trabalha lá, por exemplo, na sua casa, e ela é agredida lá na sua casa, ou agredida psicologicamente, com palavras, ou agredida fisicamente, ela vai denunciar como violência doméstica, porque é no âmbito familiar. Às vezes é de uma sogra, não é porque eu vou falar mal de sogra aqui, não. Mas às vezes a sogra, né, quer defender o filho, aí agride também. Né? Também é violência, também isso é importante. É violência bem doméstica. Importante. Vale a gente falar, não é porque eu estou falando mal de sogra, não, que tem sogras maravilhosas. Não, tem sogras que é maravilhosa, tem sogras que não. Eu tive uma mãe, por exemplo, né? que ela agrediu a nora, a nora estava amamentando. Meu Deus. E aí estava tendo uma briga entre o casal, né? E judicialmente ele estava pedindo a guarda do bebê. E o bebê era amamentado ainda, e o bebê é um direito universal da criança ser amamentado. Não pode tirar a criança da mãe se está sendo amamentado, de hipótese nenhuma. Em nenhuma hipótese, né, a não ser por negligência da mãe, mas enfim, que é mais difícil. E aí o que a mãe dele fez? Ela agrediu ela com a unha no seio, assim, para machucar o seio, achando que ela teria que parar de amamentar e daí poderia pedir a guarda, ia tirar. Enfim, são várias situações que a gente vê. Então, essas violências que acontecem no âmbito familiar, elas são denunciadas como violência contra a mulher. E tem mais, é a questão do casal de namorados, né? Também o namorado que não aceita o final do término do relacionamento e persegue a namorada está tipificado na Lei Maria da Penha. Então ela também tem o direito de ir atrás. Denuncia como violência doméstica, e isso é muito comum. E às vezes as meninas não sabem, né, as mulheres não sabem que pode denunciar o namorado também. A gente viu casos de mortes aqui em Mogi, né, que na Vila Oliveira teve um caso, né, que teve um término, e aí o rapaz foi e matou a mulher dentro do apartamento. Então, é importantíssimo denunciar, porque fica registrado lá, e aí parece que ele aceitou, né, porque a gente teve um caso aqui mesmo, ele aceitou, aparentemente aceitou, aí ligou para ela um dia e pediu para ela levar um remédio para ele. Por favor, você pode fazer? Eu não posso sair. Poxa, a gente namorou tanto tempo. E a mulher, como tem essa questão do cuidado, né, de acreditar, né? De acreditar, ela foi levar o remédio para ele e ela saiu morta porque ele começou a matá-la lá dentro, na calçada, ela acabou morrendo. Meu Deus. Bom, infelizmente, né, não são conversas motivacionais, coisas legais, mas muito importante. E aí, quando é algum vídeo, né, de algo que nos traz uma alegria e tal, a gente compartilha. Mas eu acredito que não há nada mais importante do que essas informações chegarem em todos os lugares, e por isso que nós estamos aqui falando. Não é algo que a gente gosta de falar, né, doutora? A gente gostaria mesmo de não estar falando isso, né? De que isso não existisse, mas existe. E nós estamos caminhando para o fim. Eu quero te agradecer, doutora. Eu acho que não poderia ser melhor. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento, por ajudar mulheres, por, né, ter esse propósito de vida, que se você não tivesse dado esse passo, muitas pessoas hoje não estariam aqui para contar. Então, parabéns.
e que outras pessoas também ajudem com algum valor financeiro, seja qual for. Igual eu falei, a gente vai colocar aqui embaixo todos os dados bancários da ONG Recomeçar. Siga a ONG nas redes sociais, né, doutora? Sim, nós temos o Facebook, o Instagram. Eu acho que é importante a gente colocar para as mulheres que estão nos ouvindo, que conhecem alguém que está sofrendo violência, entender que Jacareí conta com o serviço da Recomeçar, Mogi das Cruzes e o Alto Tietê. Hoje nós somos 3 acolhimentos sigilosos com um trabalho muito profissional, muito técnico e que visa realmente fazer com que a mulher volte para a sociedade mas já informada e protegida. Muito bom, doutora. Então que esse vídeo chegue em todas as esferas, né? A gente estava falando da questão pública, eu vi que alguns profissionais às vezes não têm, né, uma instrução, não tem um direcionamento, então mande para os seus amigos de trabalho, mande para os seus amigos da escola, da universidade. Isso precisa chegar, né, em todas as esferas, como eu falei, das igrejas também. Infelizmente acontece, né, nós gostaríamos que não acontecesse, mas acontece. 54% das mulheres já passaram ou conhece alguém que passou por uma situação de violência. Então, eu espero que não seja você, né, que não seja eu, mas que juntas a gente venha fazer um barulho sim e fazer a diferença, né? Obrigada, doutora, mais uma vez. Eu agradeço o espaço.